Na mensagem de ontem, baseada em João capítulo 11, verso 1, eu disse que a nossa compaixão pelos que sofrem, a nossa dor, o nosso luto, que nos levam a lidar com as questões que são próprias de quem está sofrendo. É claro, perguntas emergem. Qual o sentido desse sofrimento? Que bem eu posso extrair dele? Como conciliá-lo com a minha teologia? Veja, esse é um problema do que crê. Só o que crê faz uma pergunta como essa: como conciliar o meu sofrimento com a minha teologia? O que não crê não tem que conciliar nada. Você está entendendo? O que não crê, é por isso que eu abro um parênteses aqui, para dizer o seguinte: o cristianismo não tem nenhuma consolação a dar para o que não crê. Eu sei que é muito triste eu me dirigir a você nesses termos, mas na hora do luto, na hora da perda, na hora da dor que nos faz dizer, para viver isso, era melhor não ter nascido. Veja, nessa hora, nós precisamos de uma esperança transfinita, transtemporal, transcendente. Sabe, de alguma coisa que esse mundo não pode oferecer. Sabe? Então, nós precisamos de esperança. Uma esperança que só Deus pode dar. Por que eu digo isso? Porque nós precisamos da esperança da vida eterna, da vitória sobre a morte, da afirmação de um propósito sábio, santo e justo sobre o caráter aparentemente aleatório, fortuito, sem significado da vida. Então, essa dor que nos leva a tentar a conciliar sofrimento com teologia e muitas vezes levando ao colapso do nosso conhecimento teológico nos momentos em que a crise se torna especialmente aguda. Veja, ao mesmo tempo, ela nos leva a pensar na possibilidade de sermos assim porque Deus é assim. Então, nessas horas, eu penso naquele que me fez a sua imagem e semelhança. E que, portanto, me criou com a capacidade de amar. Sentimento que dá sentido à sua e à minha existência. E é claro, androides não sofrem, nem estátuas de mármore ou de barro. Sabe, quem sofre é quem tem coração. Quem sofre é quem ama. Sabe, quem sofre é quem foi feito de acordo com aquilo que Deus é. Então essa dor, ao mesmo tempo, afirma a verdade. Projeta luz sobre a teologia, nos ajudando, portanto, a compreender o fato de que aprove a Deus nos criar assim, sujeitos à dor, ao luto, às lágrimas. E para nós cristãos, é melhor que seja assim. A gente sofre, a gente se angustia, a gente não dorme, as lágrimas vêm aos borbotões. Contudo, é bom saber que estamos vivos, é bom saber que temos alma, e é bom saber que somos assim porque Deus é assim. Então, fica essa pergunta: o que nos leva a crer
que o sofrimento que estamos experimentando por vermos os que nós amamos sofrerem é maior do que a intensidade do amor daquele que criou esses pelos quais choramos. Então, eu posso dizer que um fruto muito especial, entre outros, eu estou colhendo dessa dor, sabe? Olha, deixa eu dizer aqui o seguinte, pode parecer lúgubre o que eu estou falando, mas olha, no luto você vê coisas que não consegue enxergar de outra forma, sabe? Então, você está hoje em contato com o Antônio que até então não conhecia, porque surgiu esse elemento novo na minha vida. Quer dizer, eu tinha perdido pai e mãe, perdi um tio que era um pai para mim, mas pessoas que já tinham vivido bastante, sabe? É claro, isso não é suficiente para eliminar a dor, mas sabe, não vem acompanhado desse elemento, eu não sei que palavra usar, sabe, desse elemento de, sabe, não sei se a palavra correta é essa, é de uma coisa que nos surpreende, para a qual nós não estávamos preparados mesmo, que nos pega assim, sem que pensássemos na possibilidade de tal acontecer, sabe? Então, que leva uma pessoa tão jovem? Então, claro, hoje eu falo a partir desse elemento novo na minha vida, e assim tem sido no meu ministério, sabe? Durante anos eu preguei na minha igreja, até que um dia eu fui parar na favela, minha pregação mudou. Veja, não é que eu revi a doutrina, mas eu passei a encontrar no conjunto de verdades respostas para questões novas que emergiram. Veja só, e que eu tive que levar para o púlpito. Depois eu fui parar no sistema prisional, uma nova pancada, sabe? Quer dizer, novas questões que me foram apresentadas e a consequente necessidade de buscar no Evangelho respostas para as mesmas. Recentemente fui parar no Oriente Médio, 2 semanas entre palestinos e judeus. Meu Deus, eu vi coisas que até então jamais havia visto na minha vida. Novas questões, novas perguntas, novas buscas, novas descobertas e, é claro, tudo isso se tornando presente na pregação, porque, afinal de contas, a boca fala do que o coração está cheio. E agora, menos de um mês, a perda do meu sobrinho, sabe? É claro que eu estou enxergando na Bíblia o que até então não enxergava. É claro que é um momento novo e que condiciona, e acredito de uma forma boa, a minha leitura das Sagradas Escrituras. Por que eu digo de uma forma boa? Porque num momento como esse, você se depara com a vida tal como a vida é. Eu estou diante de fatos, sabe? A realidade mostrou sua cara. Eu sei que isso não representa tudo, mas representa fatos iniludíveis, referentes a essa vida que eu costumo dizer, plagiando os puritanos, vida dura, curta, incerta. Então, entre as muitas verdades que eu aprendi e sobre as quais ou que se tornaram mais claras para mim nesses dias, sabe, sobre as quais eu tenciono falar nos próximos dias, há uma que se me tornou muito especial. É a seguinte, eu estou certo que o meu querido sobrinho não está sofrendo. Eu estou certo que ele é um filho da aliança. Eu estou certo que Deus o amou, que Deus o ama e que ele está livre de todos os tormentos desse mundo, que tudo é luz e que se fosse... Outro dia eu estava com meu filho mais velho, Pedro,
almoçando numa rua por onde o meu sobrinho passava juntamente comigo, indo para o Caio Martins, que é um estádio de futebol em Niterói, para participar da escolinha do Botafogo. Nós passávamos por ali. Aí veio aquela tristeza aguda. Ele nunca mais vai passar por aquela rua. A minha cidade está vazia do meu sobrinho. Mas aí me veio aquela voz que eu atribuo ao Espírito Santo a me dizer: mas meu servo, você acredita que se fosse oferecida a ele hoje a oportunidade de voltar para andar por essas ruas, ele desejaria retornar para elas? Ele deseja, você acredita nisso, voltar para esse mundo do qual eu soberanamente o tirei? Bom, essa perda já está elaborada, só fica a saudade. E uma coisa maravilhosa no luto do cristão, sabe? Eu digo maravilhosa mesmo, sabe? Porque, veja, a gente sofre. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses para falar sobre o problema do luto na igreja, porque havia ali na igreja de Tessalônica pessoas que haviam perdido seus entes queridos. E Paulo estava preocupado com elas. E aí então ele escreve para aquela parte da membresia lutada o seguinte, 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. Havia verdades sobre o fato cristão enlutado. Cristão que perdeu amigo ou ente querido. Olha o que Paulo está dizendo. Não queremos que vocês ignorem a verdade. Por isso que eu digo, o cristianismo não tem nada a dizer para aquele que não crê. Porque você precisa da verdade para ter essa consolação. Então ele diz que vocês não ignorem a verdade a respeito dos que dormem. Ele usa aqui, portanto, de um eufemismo, sabe? Na verdade, um eufemismo teológico que aquele que crê tem o direito de usar. Porque não é morte, é sono. Não é necrotério, é cemitério, é lugar dos que dormem. Então, a respeito dos que dormem, daqueles cujo corpo está dormindo, cuja alma dorme em relação à interação com esse planeta, mas não no céu, porque lá tem vida consciente. Jesus disse para aquele ladrão que se arrependeu, morreu ao seu lado na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Estarás comigo no paraíso. Então você vai provar da verdade da profecia que eu estou lhe entregando. Você vai estar comigo nesse lugar seguro, de deleite indescritível, na companhia daquele que mais o ama e que na sua hora derradeira o salvou. Coisa linda. Então nós temos essa consolação. Olha, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Para que não fiquem tristes como os demais. Ele não está dizendo para que vocês não fiquem tristes. Ele está dizendo para que vocês não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Esse que é o ponto. Nós temos essa consolação, sabe? E, portanto, nós precisamos ver a perda de entes queridos dentro desse enquadramento teológico. Qual é o enquadramento teológico, sabe? Quer dizer que esses que morreram em Cristo, que são objeto do amor divino, e hoje eles estão livres dos tormentos dessa presente vida e consequentemente, livres também de todas as dúvidas, todas as questões existenciais, de toda necessidade de lutar para sobreviver nesse mundo injusto. Então, veja, da parte de Deus, eu já... Sabe, o que o cristianismo faz é eliminar esse sentimento de pena. Veja, a saudade não tem como ser eliminada. Não dá. Você vai chorar. E não acredito que nenhum trabalho de aconselhamento deva ter como objetivo, aconselhamento cristão, alguém que procura o pastor ou algum cristão qualquer, a fim de encontrar conforto para o seu luto.
Veja, a meta não é fazer com que essa pessoa deixe de chorar. A meta é fazer com que ela não chore como se Jesus não tivesse ressuscitado. Como alguém já disse, se ele ressuscitou, acho que foi Tim Keller que falou isso, se ele ressuscitou, está tudo bem. No final vai dar tudo certo, sabe? Então, agora, uma parte que foi espinhosa é a dor, né, do meu querido irmão, da minha querida cunhada, sabe? Agora, no momento que na companhia deles eu desatei a chorar e tive que contar com a consolação da minha cunhada irmã, que me abraçou, que no seu luto encontrou forças para me consolar, então eu chorava muito por causa da dor deles e da saudade do meu sobrinho, sabe? Naquele momento, eu pensei com mais intensidade do que jamais pude pensar em toda a minha vida, no fato de que eu não tenho como dissociar a minha felicidade da felicidade do próximo. Que, portanto, a minha felicidade está associada à felicidade dessa gente que eu amo. E Deus fez o mesmo. Deus fixou seus afetos em nós. Deus conectou a sua felicidade à nossa felicidade. Isso é alguma coisa, é uma coisa extraordinária. Ele decretou ser feliz na nossa felicidade. Ser feliz no nosso estado de bem-aventurança eterna. É algo deliberado. Ele decidiu, portanto, nos tornar objetos da sua alegria. Então, esse sentimento profundamente divino, sabe, o sentimento de você associar a sua felicidade à felicidade de outro, de você não conseguir, portanto, conceber felicidade restrita à sua família, de você querer o bem daqueles que Deus o moveu a amar, isso é a pura expressão do amor divino, um sinal da nossa regeneração. Agora veja, da mesma forma que eu aguardo a consolação deles, para que minha consolação cresça, veja, eu fico a pensar na possibilidade de Deus expandir o meu coração, de modo a fazer com que caiba nele mais gente. Olha, eu me lembro, muitos anos atrás, de um homem que ficou viúvo e que decidiu dedicar a sua vida ao sacerdócio, ou melhor, talvez a palavra não seja sacerdócio, é uma palavra do Antigo Testamento, e esse tipo de ministério não existe mais. Mas você entende o que eu estou falando, né? Era uma matéria de um telejornal aqui do Rio de Janeiro que falava sobre esse homem que havia ficado viúvo e que tomara a decisão de se dedicar ao meu Deus, ao catolicismo, atividade de padre. É isso que eu estou querendo dizer. Então, ao sacerdócio católico. Vamos lá. Entendo o que eu estou falando. E aí então foram entrevistar ele, porque ele já tinha filhos. E agora? Como é que vai ser essa nova fase da sua vida? E eu me lembro desse padre recém-ordenado dizer o seguinte: olha, tudo que eu tenho que fazer agora é abrir o meu coração para que mais gente passe a habitar nele. Não restringir os meus afetos apenas aos meus filhos, mas àquelas pessoas que Deus haverá de botar sob os meus cuidados. Foi esse o sentido que ele disse, não literalmente assim. Nunca mais eu me esqueci disso. Eu não sei quem é esse padre, não sei se ele está vivo, presumo que não, que faz muitos anos que eu vi essa entrevista. Ele já tinha uma idade, agora ficou essa lição, de nós ampliarmos o espaço do nosso coração, para que possamos associar a nossa felicidade à felicidade de um número cada vez maior de pessoas. Não que venhamos a depender delas para ser felizes, porque nós sabemos que nós dependemos de Deus e da sua vontade. Mas
eu diria o seguinte, que é passo dado na escada da santificação, nós rompermos com o egoísmo, que nos faz pensar apenas no nosso bem-estar e incluirmos no nosso conceito de felicidade a felicidade dos irmãos, a felicidade dos que foram feitos à imagem e semelhança de Deus, a felicidade dessa gente preciosa, que Deus amou de tal maneira.